Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui com a doutora Elisanca para mais uma sessão do SIG Amazônia. Estou aqui também com Silvia, da nossa equipe de telesaúde. Né? E, assim, queria apresentar a doutora Elisanca Marinheiro, né, que ela é endocrinologista e também é professora, doutora do nosso programa aqui de pós-graduação em saúde da mulher, né, e tem todo um projeto e uma vivência nessa área e vai estar dividindo com vocês essa experiência num tema muito específico que está certamente no dia a dia de vocês profissionais de saúde aí na ponta, atendendo as mulheres, que é a questão da depressão pós-parto. Assim, o que nos foi pedido pela Secretaria de Saúde é que abordasse essa questão dentro da saúde mental. E a doutora Elisanca vai estar falando um pouquinho para vocês sobre essa questão, ok? Doutora, a palavra é sua, podemos começar? Então, primeiro, muito obrigado à Silvia, à Angélica, ao pessoal aqui do Fernandes Figueira, da Telemedicina, que é um projeto bem avançado, feito no hospital de referência aqui no Rio de Janeiro em saúde da mulher, criança e do adolescente. Estão à frente a Angélica, que é a coordenadora, e a Silvia, as quais eu agradeço. E eu quero informar a vocês que eu não sou psiquiatra, nem sou psicanalista, nem sou psicóloga. Eu sou endocrinologista, mas dos meus 56 anos de idade, dentre os quais 34 de médica, eu vivencio aqui no hospital um ambulatório que foi começado em climatério, ambulatório de climatério, que inicialmente era fazer reposição hormonal. E com o tempo e com a maturidade minha, principalmente, e dos parceiros do próprio hospital e do próprio Sistema Único de Saúde, a coisa foi evoluindo para se tornar hoje um pequeno setor dentro do hospital de endocrinologia feminina. E o que eu vou falar aqui é muito da minha experiência como pessoa, principalmente, porque eu acho que antes de profissionais em qualquer lugar do mundo, quer vocês aí no norte, quer as pessoas lá no meu estado, na Paraíba, embora eu more aqui há muito tempo, quer aqui no Rio de Janeiro, quer em Harvard, as pessoas, antes de serem profissionais, elas são pessoas. E elas, para falarem a verdade, elas têm que falar uma realidade delas, no que elas acreditam e, obviamente, no que elas estudam e têm uma certa expertise. Então, para falar de depressão pós-parto, eu aprendi algumas coisas, como eu falei antes, eu não sou nenhuma expertise na área, né? Mas eu vou procurar aqui falar um pouco com vocês e, principalmente, ouvir as dúvidas que vocês têm, que eu eventualmente possa responder. O que eu não souber eu vou dizer não sei e eventualmente vou estudar e posso perguntar aos universitários, quem sabe aí do outro lado existe algum psiquiatra, algum colega psicólogo, psicanalista ou até algum obstetra e ginecologista que vivencia até muito mais que eu nas regiões ribeirinhas, onde passou o Círio de Nazaré esse fim de semana, né? Uma experiência até mais rica do que a minha aqui no Rio de Janeiro. Então, para começar a falar em depressão, pode até passar o primeiro, Angélica. Pode passar, por favor, que eles pode passar, a gente pede para eles passarem. É isso. Desculpa aqui, vamos ficar bem à vontade, porque eu sou, apesar de ser uma pessoa muito, que gosto muito de mídia digital, sou uma curiosa, eu não sei muito essa coisa. Aí o amigo falou aqui, vamos passar. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Oi. Passar. Vamos lá. Bem, então, antes de falar de depressão pós-parto, a gente tem que começar uma breve... quantos minutos eu tenho? Uns 40, 30? Você tem uma hora. Então tá. Então, eu vou muito também do improviso e do coração, como eu falei antes. Então, antes da gente começar falando de depressão pós-parto, a gente tem que falar primeiro de depressão. E para falar de depressão hoje é um problema de saúde pública que acomete o mundo inteiro, cujos países desenvolvidos estão investindo milhões de dólares para o diagnóstico e tratamento, e que eu acho que talvez vocês aí pediram
para a nossa coordenadora falar sobre esse tema. Então, para a gente começar a falar de antidepressão pós-parto, a gente tem que falar de amor. E para falar de amor, a gente tem que falar de parcerias, a gente tem que falar de solidariedade, a gente tem que falar de respeito, a gente tem que falar de ética, a gente tem que falar de uma série de valores que começam, acho que intraútero, e vão até a morte. Então, essas questões, por mais subjetivas que sejam, para mim o amor pode ser uma coisa, para a Silvia pode ser outra, para a Angélica pode ser outra, e para vocês, obviamente, pode ser outra, e para uma filha que eu tenho de 19, e para os filhos de vocês que talvez estão com 1 mês, 2 meses, ou não sei quantos, pode ser outra. Então, eu não tenho verdades absolutas, até porque eu não acredito que elas existam, e como eu falei antes, eu acho que a gente está aqui para um bate-papo. Mas, talvez o começo de toda depressão, de toda tristeza, que eu vou mostrar para vocês, tristeza não é depressão e vice-versa, depressão é uma doença, e como tal merece de um bom diagnóstico e um bom tratamento, e tristeza é diferente. Mas toda depressão, além de ter um fundo orgânico, emocional, psíquico, tudo, ela tem um fundo que eu acho, isso aqui vai uma coisa de, além de eu ir falar no decorrer da apresentação das coisas que eu li, embora não seja especialista em medicina baseada em evidência, eu acho que ela começa com a falta de amor. Eu acho que ela começa com o isolamento, eu acho que ela começa com o preconceito, eu acho que ela começa com a falta de ética, eu acho que ela começa com todas as coisas. Então, vamos pontuar. E aí é uma questão de não só uma aula, mas de um debate muito mais amplo da sociedade, enfim. Mas eu acho que o pouco que eu vou falar aqui, o pouco que eu vou ouvir de vocês, eu acho que a gente pode suscitar algumas ideias e a gente pode aprender e a gente pode, quem sabe, tirar alguma coisa para, quiçá, traçar possíveis esboços de políticas públicas para diagnóstico de precoce de depressão. Porque é muito fácil você, na clínica médica, você diagnosticar um quadro de diabetes. Porque você mede, a pessoa talvez nem tenha sintoma, você faz um exame de sangue em jejum de 8 a 10 horas, você vê uma glicemia acima de 126 nanogramas por decilitro, e você já diz, você é diabético, o senhor ou a senhora é diabético. Com depressão e com todas as outras doenças psíquicas, psicose, enfim, outras elas que eu não vou me deter aqui, esse diagnóstico é mais difícil. É mais difícil porque não tem uma mensuração de laboratório ou de imagem. Então, é bem mais fácil você dar diagnósticos de doenças, de patologias orgânicas que você pode mensurar pelo um laboratório, por um ponto de corte ou por uma imagem. Se você está, vamos supor, com um tumor no pâncreas, você hoje faz uma ressonância nuclear magnética e você vê que aquilo é sujeito de alguma massa, pelo menos, no local estudado. Mas com depressão a coisa não é bem assim, porque depende eminentemente do exame clínico do médico. E esse médico na rede de saúde, principalmente onde vocês estão, que eu respeito, considero e acho que principalmente no Sistema Único de Saúde, é a rede de maior importância em todos os sistemas de saúde. É o que a gente vê na Inglaterra, é o que a gente vê nos Estados Unidos e é o que a gente queria ver no Brasil, que está no papel. O Sistema Único é um modelo maravilhoso no papel, mas que, com o passar dos anos, tem várias distorções que nós não vamos falar aqui. Então, você que está nos ouvindo, você vai ver o seguinte, que você recebe o paciente e você é quem vai ter o primeiro contato com esse paciente. Não importa se ele esteja com câncer, se ele esteja com depressão, se ele esteja com apendicite, não importa o quê. Então, o diagnóstico de depressão é uma coisa que depende eminentemente de um diagnóstico clínico. Se você que está aí do outro lado tiver uma sensibilidade para poder perceber, e para isso eu disponibilizei com a Angélica um relatório que chama-se Mini-Mental, né, que é validado internacionalmente e que é de fácil aplicação, porque não depende de muito tempo,
Eu sei que no dia a dia corrido da gente, de nós médicos, a gente às vezes não tem nem tempo de fazer xixi. Porque às vezes a gente porque é tanta gente que a gente não tem. Mas eu acho que tem horas que a gente tem que prestar um pouco mais atenção e voltar um pouco no que der, nem sempre dá, a ouvir o nosso paciente, a examinar o nosso paciente. Porque a medicina antiga, eu me lembro quando eu me formei em 83, eu estudei no livro do Vieira Romero, que era de semiologia médica. E semiologia é o estudo dos sintomas. E a depressão, você vai dar um diagnóstico principalmente, talvez totalmente, pelos sintomas da depressão. Então aí vem o parto. O parto, o que é o parto? O parto, o nome já diz parto, né? O parto vem de partida. Então aquela criança partiu do útero da mãe, de onde ela teoricamente ficou 9 meses, porque hoje nós temos... Liga de novo. Tá, não, tudo bem. Nós temos crianças hoje muito prematuras, nós temos várias doenças na gravidez e às vezes o parto nem sempre é como Deus projetou, que são 9 meses da criança ficar no útero da mãe. Então, toda mãe, teoricamente, que engravidou, mas nem sempre, ela ou teve uma gestação muito desejada, ou ela teve uma gestação que ocorreu porque ocorreu, ou ela até teve uma gestação indesejada, como é o caso que a gente vê aqui no hospital, de adolescentes com 11 anos grávida. Então a gente vê às vezes crianças com 12 anos brincando de boneca com seu filho. Então a gravidez hoje deixou de ser aquela coisa lúdica e linda de livro para ser às vezes uma coisa traumática na vida da mulher. Por quê? Por isso que eu já falei, porque às vezes ela não é planejada, às vezes ela é planejada e ela ocorre antes por doenças da própria gravidez, exemplo, por hipertensão, por diabetes, por descolamento prematuro de placenta. E não é aquela gravidez bonitinha que você vai para o hospital, tem um cineasta, ele filma, vê o parto e tem lá o repórter para estar no quarto da criança, nasceu fulaninho ou fulaninha. Ou aí tal vocês, vai fumar o cachimbo, não sei como é o hábito aí do Pará, da Amazônia, vai fazer bater o tambor, mas nem sempre é assim. Então o que acontece? A depressão pós-parto, como vocês estão vendo aí, ela acomete de 10 a 15% das mulheres. E 50% das estatísticas, elas acontecem no primeiro filho, ou 50% se ela já teve um primeiro filho nessa gravidez, ela teve depressão, ou numa gravidez anterior. E ela tem uma recorrência alta. O que é isso? Então, uma pessoa tem 2 filhos. Na primeira gravidez, ela ficou com depressão pós-parto. Daqui a 2 anos, ela engravida, vai ter o segundo filho. As chances de ela ter uma depressão pós-parto nessa segunda gestação é maior do que numa gestante que não teve depressão pós-parto na outra, na antecedente. Aí pode passar. Pode passar, pessoal. Pode passar. É que demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Ali, ó. Já chegou. Então, aí vamos voltando um pouco e começando a parte de diagnóstico de depressão e o que é depressão. Uma coisa é você estar triste e outra coisa é você estar deprimido. Deixa eu ver se eu passo para vocês e me faço entender. Por exemplo, se você tem sua vida normal, você vai para o seu trabalho, você faz um exercício, ou seja, não vou nem... Se você tem sua vida diária normal, na medida do que é ser normal, porque o que é normal hoje em dia, né? Isso aí já é outra questão. Você tem aquela sua rotina do dia a dia. E às vezes o pessoal fala, a vida com a rotina, que saco. Eu, particularmente, acho a rotina ótima. O que é a rotina? A rotina é uma coisa que até para criança a gente estabelece, porque a rotina são hábitos que você internaliza e que você faz no dia a dia. E que é muito bom. Você acorda, toma banho, vai trabalho, escova o dente. Então ela dá um segmento, ela dá limite nas pessoas, na criança e nas pessoas para você se organizar. Então a rotina, quer queira, quer não, ela organiza. Ela organiza o ser humano. Então, se de repente na sua rotina morre uma pessoa, falece subitamente uma pessoa querida, um ente querido da família. É claro, é diferente você perder uma pessoa que
estava doente, vinha acamado, e você já esperava a perda daquele ser humano, né? Aquele vovô que já estava com Alzheimer e tal, de você de repente perder um ente querido num acidente automobilístico, ou num terremoto, ou num tsunami, que aqui a gente não tem, esses tipos pelo menos, a gente tem outros, subitamente. Então, é claro que a família vai ficar triste. Então, a pessoa que tem sua rotina e é subitamente invadida por fatos que não estão na rotina, fatos tristes, é normal que ela fique triste. Eu, pelo menos, fico. Uma pessoa que perdeu um emprego, um chefe de família, um pai de família, uma mãe de família, que tem no fim do mês seu salário regularmente depositado há 20 anos, e de repente chega com a carta de demissão para ir no SRH e o senhor está demitido. É claro que ele vai ficar triste e ansioso. Então, isso é bem importante a gente diferenciar o que é tristeza de depressão. Então, tem vários casos que você está triste, porque está triste. E na vida, assim como a gente fica alegre em várias situações, você passou num concurso, você recebeu a notícia que você está grávido, de repente aquele casal está esperando ter um nenê, ou fez uma inseminação artificial, e estava tentando e conseguiu, e está grávida. Veio o beta-HCG, engravidei. Aqui a gente tem um serviço de esterilidade, né, com colegas, ou no ambulatório eu vejo pessoas que têm algumas patologias endócrinas, por exemplo, um hipotiroidismo descompensado, ou uma hiperprolactinemia. Você trata, daqui a pouco vem a mulher, doutora, estou grávida. Então, isso é um motivo de alegria. Assim como na vida é feita de altos e baixos. Você tem momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos basais, momentos de rotina, e é a vida. Bem, agora, depressão é uma doença. E como toda doença, ela tem que ser bem diagnosticada e bem tratada. Então, existe um número muito elevado, como eu pontuo ali, de depressão que é verdadeira depressão e não é diagnosticado nem pelo médico, talvez vocês ou nós, aqui no meu ambulatório, meus alunos, enfim, os nossos colegas, não diagnosticam. Isso não é muito diferente aí no Amazônia daqui do hospital terciário, não. Existe um sem número, e na rede pública e na rede privada. Existe um número enorme de pessoas que chegam para a gente tomando um remédio, vou dizer o nome genérico, alprazolam, clonazepam, diazepam, qualquer pan da vida, que na realidade são ansiolíticos. Quando a gente pergunta, o senhor toma algum remédio para depressão, alguma coisa? Tomo um antidepressivo que é diazepam. Diazepam é um remédio para ansiolítico. Ansiolítico, em outras palavras, é um remédio que diminui a ansiedade. Ansiolítico vem de ansiedade. Antidepressivo é outra classe de medicamentos. Inclusive, na prescrição, você tem 2 receituários de cor diferente, disponibilizados pelas secretarias, pela Anvisa, enfim, que um é padronizado para antidepressivo e outro para ansiolíticos. E tem outras classes, indutor de sono, enfim. Então, a depressão tem um número enorme de casos que não são bem diagnosticados e são depressões verdadeiras, são doenças que deveriam ser diagnosticadas, como eu falei, como diabetes, como hipertensão, como câncer de mama, enfim. No parto, por exemplo, a mulher tem um filho. Isso eu estou falando de depressão porque vocês vão ver depressão pós-parto, que a depressão tem muito, a depressão pós-parto tem um link, inclusive uma ligação de causa e efeito muito parecido com a depressão de modo geral. São doenças que tem muita ligação, inclusive, nas causas e efeitos, entendeu? Por exemplo, é mais assim, comum, mais plausível, mais palpável, uma pessoa que já teve depressão vir a ter depressão pós-parto do que uma pessoa que na vida nunca teve depressão. Então, às vezes, você está com seu companheiro, a mulher tem um filho, volta para casa toda feliz, tem tudo direitinho, nada, preparou o quarto, foi uma gravidez normal. E aí a mulher amamenta e de repente ela começa a ficar triste, está triste, está triste. E o companheiro não valoriza, nem a família valoriza. De repente aquela avó, aquela tia, aquela babá, aquela pessoa que está ajudando no cuidar desse bebê não valoriza. Então,
existem queixas que não são valorizadas pela própria família, a começar do companheiro. E isso não precisa ser que o companheiro seja o marido, não, é qualquer companheiro, tá entendendo? Então, e às vezes, pior ainda, o diagnóstico é negligenciado pelo pediatra e obstetra que acompanha o pré-natal. Então, essa mulher já deu à luz, já voltou para casa, vai na consulta com o seu obstetra no pós-natal, vai no pediatra do bebê e tá triste, triste fica e assim vai ficar. E ela está deprimida e faltam dados, não é diagnosticado, entendeu? Então há um subdiagnóstico. Como também há o caso de a pessoa já tomava algum antidepressivo, uma paciente que... pode entrar, chegou aqui uma colega nossa, Cristina. Deixa eu achar aqui. Não, tudo bem, Tudo bem. Cristina da área vai ajudar a gente. Não, pode pegar. Então, como eu estava falando, depois eu te apresento, tá, Cristina? Que já estamos aqui ao ar com o pessoal da Amazônia, Angélica, aqui o pessoal Silvia. Então, A Silvia é psicóloga, tá? Tá pronto. Silvia é psicóloga. Somos amigas. Ela também é psicóloga. Eu chamei justamente para tentar a gente discutir, responder as perguntas, porque eu já falei para eles que eu não sou da área, né? Então, a gestante, ela às vezes ela está tomando uma medicação até antes do parto e ela para essa medicação para engravidar com medo essa gravidez, essa medicação ser teratogênica, fazer mal ao feto e assim vai. Então, essa pessoa está mais sujeita a uma depressão e um agravamento no pós-parto. Aí pode passar o próximo. Tá parecendo uma saia justa, né? Mas aí vamos, né? Vamos que vamos. Passa mais para lá aqui. Não, dá para a Angélica. Então, para a mulher que deu à luz há poucos dias, é quase certo que os sintomas desaparecerão espontaneamente em 2 ou 3 semanas. No entanto, aquelas que deram à luz há um mês e meio estão cada vez mais tristes, precisam prestar atenção em alguns sintomas fundamentais. É justamente aquilo que eu estava falando. Depois do parto, principalmente até o primeiro, que a mulher vai ver aquela coisa que ela tanto esperava, mas que ela estava contendo há mais de 9 meses, fazia parte do corpo dela, numa ligação que vocês são psicólogas, podem dizer isso melhor do que eu, é o maior vínculo que a gente tem na vida, né? Um vínculo mais intenso, mais forte, que a gente só vai ter na gestação. A mulher perde isso, vai nascer uma criança que é como se ela estivesse esvaziada. Ela realmente se esvaziou, porque ali foi embora o filho, placenta, sangue, tudo. E toda uma cadeia hormonal que começou a ficar diferente desde o momento que ela engravidou, que ela fecundou aquele óvulo no útero, aliás, no ovário, foi para o útero, o embrião, até o momento que ela delivery, né, que ela expulsou a placenta e que ela vai ter o bebê. Então, essa é a primeira falta que ela vai sentir do neném. Então, qualquer falta, frustração, a gente já fica um pouco triste. Ninguém gosta de perder nada. Ninguém gosta de perder nem 10 centavos na rua. Pelo menos eu não gosto. A gente pode perder, pode dizer, tudo bem, fui assaltada, mas que bem que leve os anéis, mas não leve os dedos. Mas, eu, pelo menos, sei vocês, a gente não gosta de perder. Mas é uma coisa que a gente tem que lidar todo dia, porque a gente perde todo dia. Se brincar, a gente perde mais do que a gente ganha, né? E as perdas são fatores desencadeantes, como eu falei antes, de tristeza e também de depressão. No entanto, se a mulher está 3 semanas, é triste ou 2, é até normal. Por quê? Porque ela está lidando com esse nascimento desse novo ser. Ela vai lidar com essa criança em todo o contexto doméstico. Ela vai ter que se adaptar à relação com o próprio marido. Aquela criança vai chorar de noite, vai acordar, é uma coisa diferente. E para toda coisa diferente, a gente tem que se adaptar. Às vezes a gente tem dificuldade de se adaptar até perder até o que é ruim, aquela coisa. Você está acostumada num padrão, você sabe se comportar com aquele padrão, e aquilo muda. E você, mas está diferente, não sei o quê. Às vezes a coisa é até para melhor, mas você está acostumado com um padrão pior, mas você acha aquele que você conhece. Então, um bebê novo é uma novidade para a família, para a mulher,
para os cuidadores, para a população, principalmente vocês que estão aí, deve ter regiões ribeirinhas, deve ter cidades pequenas, onde tem um lado muito bom, o vizinho conhece todo mundo dá até loguinha, bota as cadeiras na calçada, ainda é um outro Brasil, como tem lá no Nordeste, que é bem diferente daqui do Sudeste, mas que a gente sabe que existe. O Brasil é um país de dimensões continentais, onde não se pode falar em saúde regionalizadamente. Uma coisa é você fazer política de saúde para o Rio de Janeiro, outra coisa é você fazer lá para o Além Paraíba do Rio de Janeiro, outra coisa é você fazer uma política pública lá para o Amapá, outra coisa é lá para o sul do país, na fronteira com a Argentina. Então, a gente precisa prestar muito atenção em alguns sintomas que ocorrem depois do parto, 1, 2 ou 3 semanas. Pode passar o próximo. Para ver se isso caracteriza uma tristeza, uma adaptação ou uma eventual depressão. Pode passar o próximo. Então, a maior parte dessas mulheres não fica sabendo que está deprimida e atribui os sintomas ao estresse, ou não tem suas queixas valorizadas nem pelo pediatra que atende a criança, isso eu já falei. Pode passar o próximo, aquilo que a gente já falou. Às vezes a mulher se queixa ou não se queixa e está tudo normal, porque a coisa não é uma coisa pontual, Cristina, como eu estava falando, tão pontual como a gente diagnosticar um diabetes por um exame de sangue ou uma apendicite, por um exame físico, que você toca aqui e a pessoa dói, ou por uma pneumonia, que você faz um raio-x de tórax ou ausculta o pulmão e você vê que está com ronco e sibilo no pulmão. Então, são diagnósticos clínicos que são mais fáceis, porque precisam de, claro, um bom médico que examine e que saiba pedir o exame necessário, e às vezes nem precisa exame, que só com a clínica e a escuta do doente ele sabe diagnosticar. Então, quais são as perguntas? Quais as causas de depressão pós-parto? Isso aqui para a gente discutir aqui. Quais as origens dessa doença e consequências? Quais medidas podem ser adotadas para sua redução e prevenção? Como diagnosticar tais causas e como tratar? Pode passar o próximo. Então, basicamente, são essas questões que eu achei importante, na minha visão, não de psiquiatra, nem de psicólogo, nem de psicanalista, mas de visão de médica, com a minha vivência, já de algum tempo, aqui no hospital que cuida de mulheres e crianças, e sendo eu endocrinologista, né? Então, na parte que diz respeito à parte hormonal, como eu já falei anteriormente, a gravidez é um banho de mudança hormonal na pessoa. Uhum. A partir do momento que você fecunda o espermatozoide, você junta o espermatozoide com o óvulo e você vai ter, fecunda o embrião, aquele embrião divide, faz aquela mitose, meiose e vai para o útero. Então, a partir daí, começa o estrogênio, progesterona, prolactina, vários outros hormônios que mudam e estão mudados durante 9 meses ou menos, se essa gravidez for interrompida por alguma causa, como eu já falei, gravidez precoce não, parto prematuro. Mas o que ocorre é o seguinte, um dos fatores importantíssimos para a causa de depressão pós-parto é a baixa de estrogênio e progesterona, que são os 2 hormônios que estão mais elevados durante a gravidez, inclusive para manter o primeiro corpo lúteo, não, o embrião, e depois manter o bebê, até o próprio parto, né, o próprio delírio, a própria expulsão de placenta. Então, quando você tem o bebê, imediatamente existe uma queda assim, vertiginosa. Imagina aqueles brinquedos assim, que você sobe lá em cima, depois você pum, cai naquela que tem parque de diversão. O estrogênio, cabum, exato. Aquilo ali desce de uma forma abrupta, entendeu? Então, o organismo tem uma mudança hormonal incrível e isso é um fator muito importante na depressão pós-parto. Embora não seja o único fator causal de depressão pós-parto. Como aqui abrindo um espaço depois para a gente discutir, em doença mental, em patologias mental e também em patologias orgânicas, não existe um fator causal. Então, as doenças hoje em dia, eu comecei falando que, a meu ver, depressão, acho que começa com falta de amor e outras coisas, entendeu? Em nenhuma doença existe um fator causal. Câncer de mama, terapia de reposição hormonal dá câncer. Tomar hormônio na menopausa dá câncer. Não,
é um fator. Mas até a depressão, até a pessoa ficar engolida, assim, aquelas pessoas que, sabe, engolem tudo e não falam, não se expressam, é fator para câncer de mama também. Então, para a depressão não existe um único fator, como o hormonal. Pode passar o próximo. Existem outros fatores também, mas a gente tem que considerar a baixa do estrogênio e da progesterona. Então, a gente sabe que existe no cérebro hoje em dia coisas que são chamadas neurotransmissores, que elas são nada mais, nada menos do que pequenas moléculas que são reguladas também pelos hormônios. Exemplo, serotonina, se fala muito hoje de serotonina, e de catecolaminas, de adrenalina. Por exemplo, se você tem um estresse no trabalho, se você tem um susto no carro, se você é assaltado, a sua suprarrenal, pum, dá um trigger, que a gente chama, e libera adrenalina. Seu coração dispara, você fica com sudorese, você fica cansado, você fica taquicárdico. Há uma descarga da adrenal, que a gente chama, né? Então, assim como um neurotransmissor chamado serotonina, ele está diretamente ligado com o humor, seja ansiedade, depressão e outros mais, que não é o caso aqui da nossa conversa. É tanto que todo o tratamento hoje de muitas doenças mentais são com remédios chamados inibidores de recaptação de serotonina, cujo objetivo é manter essa serotonina no cérebro no nível razoável e aceitável. Detalhe aqui, a gente vê muito aqui no Rio, pelo menos no Grande Centro, as pessoas pedirem dosagem de serotonina no sangue. Isso é absolutamente sem sentido, sem nexo, que encarece o bolso de quem faz, o sistema público ou o sistema de convênio. Porque dizer, o convênio paga, mas a conta vem para o usuário depois. Entendeu? Nada é de graça. Não existe almoço grátis. Bem, então, a serotonina, a neurobioquímica do cérebro, não só na gestação e pós-parto, mas na vida, ela é regulada por um sistema hormonal e por um sistema de neurotransmissores, dentre os quais interessa mais a gente a serotonina e outras catecolaminas, né? Então, no pós-parto, como eu já falei antes, há uma deficiência hormonal, porque durante toda a gravidez, esses hormônios estavam muito altos, inclusive a prolactina, porque é o que vai desencadear, depois do estímulo da sucção do bebê na amamentação, é o que vai desencadear a produção do leite. Pode passar o próximo. Então, tem uma explicação sim, neurobioquímica, que haveria essa baixa do estrogênio e da progesterona, levariam a alterações psicológicas com o nascimento, porque no cérebro existem receptores de estrogênio principalmente, e na falta desse estrogênio haveria uma diminuição da serotonina, e essa serotonina baixa é causa sabida de estados depressivos, de humor depressivo, de uma melancolia e da depressão pós-parto. Voltando aí, é bem diferente, é bem importante a gente diferenciar um estado melancólico que dura em geral 1, 2, no máximo 3 semanas depois do parto, a um quadro em que a mulher fica deprimida 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem querer sair de casa, muitas vezes sem querer até nem pegar o bebê, sem querer nem cuidar do bebê por mais meses. Então, a primeira coisa, talvez, para diagnóstico é o seguinte: depressão pós-parto dura mais de 3 semanas depois do parto. Aliás, a partir de 3 semanas. Entendeu? Se uma mulher teve bebê, ficou 1, 2, 3, 4, na 5ª semana ainda está triste, não quer tomar banho, não quer ficar com o neném, não quer ver uma televisão, não quer cuidar do jardim, não quer cuidar da horta, não quer ver o rio, fica de olho que essa mulher pode ter sim uma depressão pós-parto. Então, resumindo, existem causas neurológicas que são a baixa de serotonina, que por sua vez tem um fator causal, a baixa de estrogênio com o parto, com o pós-parto, e hormonalmente isso. Agora, pode passar o próximo, que tem outras causas também. A gente está conversando agora sobre as possíveis causas de depressão.
Então, os sinais de alerta, como eu falei, aquilo que é passageiro ou sintomas de uma depressão mais grave. Então, como é que você vai suspeitar disso? É claro que eu acabei de falar, se passou mais de um mês e a mulher está assim, vamos suspeitar de alguma coisa. Aquele Mini-Mental, que foi inclusive a Cristina, que é psicóloga, que me disponibilizou, que eu disponibilizei para eles, que é um teste muito fácil de diagnóstico, pelo menos de rastreio de diagnóstico, para vocês já saber, opa, isso aqui não está muito... BDI, foi a escala Beck. Foi a escala Beck, aliás, escala Beck, não foi o Mini-Mental não. Pode passar, Beck, né? De depressão, aliás, foi isso, o Mini-Mental foi de outro trabalho. Pode passar o próximo. Então, o sinal de alerta é ver se aquilo é passageiro ou aquilo está se perpetuando por mais de um mês, por exemplo. Então, não é normal uma puérpera estar sem querer tomar banho, sem querer ver um cinema, sem querer ver um DVD, sem querer ver nada, sem querer, ou chorando, ou sem comer, ou comendo demais, ou ansiosa, ou sem dormir, depois de mais de um mês. Então, essas são as causas, as eventuais causas, né? Porque depressão e ansiedade hoje são as doenças neurológicas, também como Parkinson e Alzheimer, existe uma ligação direta também entre depressão e elas, doenças muito estudadas e que a gente não tem ainda uma etiologia bem definida. A gente sabe que existem fatores causais, como eu já falei, existem fatores determinantes de causa e efeito, mas não existe um fator para a gente dizer, a causa é isso. Como, por exemplo, a causa de uma pneumonia é uma bactéria. Tá. A gente não sabe por que uma pessoa pegou uma pneumonia. Todos nós trabalhamos em hospitais. E hospitais que têm bactérias. Por que você de repente fica resfriada, você não, eu pego pneumonia e você pega outra menina, entendeu? Então, isso aí já é uma outra discussão, porque a defesa orgânica de cada um, o sistema imunológico é único. Cada pessoa responde ao agente agressor de uma forma. E também, cada antígeno, cada coisa tem o seu potencial agressor. Agora, as causas, como eu já falei. Aí vamos ao quadro clínico. A mulher pode se sentir sonolenta, sem energia, sem interesse pelo marido, com alterações do apetite, ou para comer mais ou para comer menos, ou ela engordar muito ou ela emagrecer muito. Aversão a certos tipos de alimentos, por exemplo, de repente é uma pessoa que come carne normalmente, ou come um bolo, ou come qualquer coisa, de repente ela não pode ver carne, ou não pode ver peixe, ou não pode ver... Então essa aversão súbita por um alimento em espécie, você já fica de olho porque não é normal, porque a gente estava falando da rotina, né? Então, uma coisa que... Ansiedade, ataques de pânico, por exemplo. Meu bebê vai morrer, eu vou morrer. Ataques de pânico realmente. E desenvolvimento de comportamentos obsessivos em relação à criança. De repente está um calor de 40 graus e ela quer enrolar a criança naquele cobertor, porque a criança vai pegar um resfriado. Ou está o tempo todo no berço ou no carrinho vendo se ela está respirando. Será que meu filho morreu? Aí a criança chora. Entendeu? Então, são coisas assim, que é claro que quando a gente tem um filho nos primeiros meses, a gente fica a mulher super mobilizada. Eu pelo menos fiquei. E eu vejo que as pessoas ficam. Mas tem um limite que a gente pode aceitar, né? E entre isso, se você enrolar em Belém, por exemplo, uma criança num calor de 40 graus, numa manta, já tem uma diferença, né? Pode passar o próximo. Então, aí são alguns dos sintomas que a gente pode ficar de olho, que é importante o médico estar atento, o acompanhante da mulher, quem está junto também falar, e etc e tal. Aí o diagnóstico depende muito dos sintomas que a mulher apresenta e de como e quanto eles estão interferindo no dia a dia da mulher. Então, por exemplo, é claro que no dia a dia, até porque a criança de noite não dormiu, chorou, e a mulher estava acostumada o quê? A dormir a noite toda, a ter relações com seu marido, a ver sua televisão, a sair. De repente ela fica numa rotina em que o bebê chora de meia hora para mamar, não sei o que. Aí tem o outro filho que vai para o quarto da mãe. Quer dizer, é como eu falei, a rotina muda. Então, mas tem um ponto que os sintomas, a maneira como aquela mulher está vivendo, está interferindo muito na vida do dia a dia.
Por exemplo, uma senhora que é acostumada a cozinhar, ela teve um parto normal, então nada contraindica que daqui a 3, 4 dias ela possa ir para a cozinha, principalmente se for parto normal. E ela não quer nem se levantar da cama, então não é uma coisa normal, entendeu? Então o diagnóstico depende muito de quanto esses sintomas que eu falei estiver interferindo na vida da mulher. Pode passar o próximo. Então, o que eu falei no começo, né, que tristeza é uma coisa normal e é que é quase fisiológica. 50% a 80% tem uma certa tristeza, certa irritabilidade, certa disforia, que é uma alteração um pouco do humor. Início logo no 3º dia após o parto, que dura de 1 a 10, 15 dias no máximo, que desaparece normalmente. Enquanto que a depressão, como a gente já falou, dura mais tempo e se caracteriza pela incapacidade de realização de tarefas simples do dia a dia. Então, pode passar o próximo. Então, essas coisas são importantes para a gente estar atento para um diagnóstico. Principalmente, pode passar de uma doença que não tem um medidor laboratorial nem de imagem. Ainda mais hoje com a medicina, que o paciente às vezes chega no consultório, pede exame de tudo. Pode passar. Então, tristeza, depressão. Aí ele ouve. Vocês estão ouvindo bem? Será que congelou? Isso acontece. Não, foi. Peraí, deixa eu só. Pronto. Então, tristeza surge 2 ou 3 dias após o parto, atinge o máximo em 5 dias, desaparece em 10 dias. Depressão instala-se lentamente, somente 4 a 6 semanas após o parto. O quadro depressivo torna-se intenso e é uma doença que exige tratamento mais agressivo com medicamentos. Então, como eu já falei antes, a depressão, tanto no pós-parto como na vida das mulheres, ela às vezes é muito mal diagnosticada. Então, é comum a gente tratar a tristeza com remédio e não tratar a depressão com remédio. Ou tratar a depressão com remédio que não é para depressão. Então, tudo começa com um bom diagnóstico. Para você saber tratar não só depressão, como qualquer outra doença, você precisa saber o que é que você quer tratar. E para saber diagnosticar qualquer doença, você tem que saber o que você está procurando. Eu me lembro quando eu fiz residência médica nos servidores do Estado, eu tinha um professor de infectologia, Dr. Adrelírio Rios. Ele já faleceu, mas foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. E às vezes a gente fazia o round dos residentes, vários residentes. Eu me lembro que na época estavam surgindo os primeiros casos de AIDS, de HIV, no Brasil, no Rio de Janeiro. Era 84, 85. E aí tem aqueles casos de febre de etiologia obscura, né, que é um dos quadros mais difíceis de medicina de você diagnosticar, é febre de etiologia obscura. E aí ele falava uma frase assim: se você não sabe o que procura, você não encontra o que acha. Então, você tem que saber o que você está procurando. Então, não adianta, nem para depressão, e aqui eu aproveito para falar de medicina em geral, você ficar pedindo todos os exames, às vezes até movido por um desejo do paciente, para achar uma coisa que você não sabe nem o que você quer achar. Então, essa coisa de pede tudo. Pede tudo. Pede tudo o quê? O quê? Pede um marcador genético para ver se eu estou com câncer. Atual, né? Tá com câncer de onde? Tá com câncer de quê? Que marcador? Você tem ideia de quanto custa isso? Isso é baseado em evidência? Isso vai servir para alguma coisa? Isso vai diagnosticar alguma coisa? Então, sabe, é preciso a gente saber como médico o mínimo de saber o que a gente está procurando, porque não tem que estar pedindo tudo, ou porque a gente acha, ou porque a gente não sabe o que está procurando, entendeu? Tem a humildade de dizer: olha, eu vou estudar, eu não sei, ou então fique calado, não precisa dizer eu não sei, mas pelo menos tem a sua humildade interior, tem a sua senso crítico de não saber o que a pessoa tem. Medicina não é uma ciência exata. Medicina é uma das ciências mais difíceis do mundo e que até os quadros baseados em evidências, eles não se comportam da mesma forma. É tanto que tem as bulas de remédio, senão não existia bula. Por quê? Um remédio é o mesmo, você pode se comportar de uma maneira, se tomar aspirina. Eu posso ter uma edema de glote, você pode ter uma intoxicação, um rasgo cutâneo. E você pode se beneficiar com a aspirina. Então,
Quando a gente não sabe, gente, isso na minha opinião, como eu falei no começo, eu não tenho verdades absolutas nem para mim, quanto mais para dizer para vocês. Mas a gente vai conversar, eu acho que se a gente não sabe, pede ajuda a uma pessoa mais experiente. Hoje em dia a internet tem uma função péssima e ótima. E aí é outra questão da comunicação em saúde, né? A credibilidade que essa questão tem. Mas você tem base de dados nas melhores universidades do mundo, inclusive com canal direto, que você pode fazer uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, um psicanalista, para tirar uma dúvida se a pessoa está deprimida ou não, se ela precisa de medicamento ou não, porque depressão verdadeira se trata também, a gente vai ver, com remédio. As pessoas às vezes me perguntam, doutora, a senhora é a favor de homeopatia? Aí eu digo, olha, para certos casos eu sou, mas tudo tem a sua indicação. Por exemplo, para uma alergia, tem casos maravilhosos que a homeopatia resolve sem nenhuma intervenção clínica. Já para a pneumonia, se você for dar uma homeopatia para a pneumonia, essa pessoa pode fazer uma sepsemia. Então, pneumonia, você tem que usar um antibiótico. E se a pessoa tiver uma crise de apendicite aguda, se você não intervir, não levar para o hospital, essa pessoa pode morrer. Não adianta você passar um antibiótico para uma pessoa com apendicite aguda, pelo amor de Deus. Então, tudo em medicina tem sua indicação. Eu não sou nem contra nem a favor de antibiótico, nem contra nem a favor de homeopatia, nem contra nem a favor de cirurgia. Eu sou a favor de um diagnóstico bem feito, de uma prescrição bem feita e de uma abordagem multidisciplinar bem feita. Porque nós médicos, eu me incluo, a gente se acha às vezes muito todo poderoso. A gente acha que o médico sabe tudo, pode resolver tudo, pode resolver. Isso é absolutamente mentira, isso não existe. Hoje em dia o saber é multidisciplinar. E se o médico não tiver essa concepção de ter ajuda da nutricionista, do psicólogo, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do educador físico, do gestor de saúde, do centro de saúde em qual está inserido, ele pode ser o melhor médico, dar o melhor diagnóstico, dar o melhor tratamento e provavelmente o caso, a resolução daquele caso não vai ter a mesma resolutibilidade se esse mesmo médico tivesse uma equipe multidisciplinar. Então, a depressão instala-se somente 4 a 3 semanas, é uma doença. Então, esperar um pouco antes de medicar, claro, tem que esperar, porque você não vai medicar. Eu estava falando, Cristina, que se a pessoa está numa rotina, de repente morre uma pessoa da família subitamente, essa pessoa vai ficar triste. Isso não é depressão, né? Então, pode passar o próximo. Então, a gente também tem um pouco de paciência. Espera um pouco antes de dizer que a mulher está deprimida depois do parto. Procura ver quanto tempo, procura ouvir essa mulher, procura ver as pessoas da casa, sabe? Tudo, a gente tem que ter um pouco de calma. Eu sei que é difícil ter calma hoje em dia. Calma é uma coisa que a gente tem... Pode passar o próximo. Enquanto ele passa o próximo, vamos falar de calma, né? Pois é, calma é uma coisa muito fácil dizer. Tenha calma, calma. Tá, agora como é que a gente vai ter calma com várias coisas? A gente liga o jornal de noite e a gente vê o que a gente ouve. Bem, exames complementares. Como eu já falei, não existem exames complementares que respaldem o diagnóstico de depressão, né? Depressão instala-se lentamente, a gente já falou. Determinação se o transtorno é disfuncional e se interfere no dia a dia. Está um pouco repetido, pode passar o próximo. Então, é só para ver que, como eu venho pontuando desde o começo, depressão, o diagnóstico é eminentemente clínico e não tem exames laboratoriais. Você pode lançar mão de alguns instrumentos, como a escala Beck, como o Mini-Menton, que são escalas validadas, que são fáceis de serem usadas no dia a dia e você pode ter uma boa pista se a pessoa está com depressão ou não. Fatores de risco são história prévia de depressão, depressão durante a gravidez, como eu já falei, numa gravidez anterior, menos frequente, mas é possível, gravidez não desejada ou planejada e aumento do estresse ao longo da gestação. Pode contribuir para o aparecimento do problema. Então, se uma pessoa já era deprimida, já faz uso de antidepressivos, já tem aquela história prévia, é um fator de risco para ela vir a ter depressão pós-parto. Se ela teve uma gravidez, na própria gravidez, um período depressivo, por exemplo, é comum durante a própria gravidez haver casos de separação, o marido perdeu o emprego, fatores que
deixaram a mulher deprimida durante a própria gravidez. Isso é pouco frequente, mas é também passível de acontecer. E se a mulher, por exemplo, não queria engravidar e ela está grávida, ela não está grávida, porque ela não queria, mas ela está. E a pior coisa do mundo é a gente fazer uma coisa que a gente não quer, né? Ainda mais ter um filho indesejadamente. Isso também é uma causa que pode contribuir para o aparecimento da gravidez, da depressão pós-parto. Pode passar o próximo. Então, resumindo tudo que a gente já conversou aqui, a própria história de vida da pessoa, a primeira gravidez, quer dizer, o primeiro filho ou gravidez de risco, uma gestação não desejada, uma história familiar, que tem na família pessoas que já se suicidaram, ou pessoas que são psicóticas, ou pessoas deprimidas, ou pessoas ansiosas. Qualquer histórico familiar, que a gente sabe que isso vale para muitas das doenças, né? O fator genético influi. Eu não estou dizendo que todo mundo que, por exemplo, tem pessoas que nunca tiveram câncer na família e aparecem com câncer. Então, isso não é um fator, nada, como eu falei, nada é linear, nada é matemático, mas existe. Então, todos esses fatores e os fatores hormonais, principalmente a baixa do estrogênio e da progesterona com o parto, são fatores que contribuem para a depressão pós-parto. Então, pode passar o próximo. Então, vários fatores aí interferindo nas possíveis causas de depressão pós-parto. Aí as consequências, né? Como o início não é abrupto, o transtorno assume áreas de algo fisiológico sem importância e elas não recebem o tratamento adequado. O resultado é que às vezes o quadro pode se resolver espontaneamente, mas em muitas outras pode tornar-se crônico. Justamente por isso a importância desse diagnóstico, porque pode ser que seja uma depressão, uma crise passageira, uma disforia, mas pode ser que por não ter sido diagnosticado, até por falta de competência mesmo de nós médicos, por medo de o remédio passar para o leite, fazer mal ao neném e tal, a gente não trata e deixa passar e esse quadro fique até a vida mais para frente, né? Pode passar o próximo, pode virar uma depressão crônica, né? Saúde. Pode passar o próximo. Aí acho que agora vamos para o tratamento, né? Não sei se agora é o tratamento. Não, ainda vai em depressão. Então, isso aí está ligado com a causa também. É muito comum a depressão pós-parto acontecerem em mulheres mais jovens e na adolescência. Porque, gente, imagina, uma criança, uma adolescente de 13, 14 anos, grávida. Essa menina está passando ainda da infância para a adolescência. Ela nem sabe ainda o que é ser mulher, porque ela ainda é um pouco criança. Então, esse tipo de gravidez precoce ou não desejada, ou gravidez de surpresa, porque essas meninas às vezes têm uma gravidez de surpresa, elas nem sabem que estão grávidas. Aqui no hospital, às vezes, a gente recebe meninas com 6, 7 meses de gravidez que não sabiam que estavam grávidas, né? Então, é claro que essa criança pode ter um risco de depressão pós-parto maior do que nós que ou uma mulher que teve filho mais tarde, digamos assim. Pode passar o próximo. Vai sair coisa, né? Deixa aí, pode. Então, o tratamento. A gente já está na parte do tratamento. Aí, várias perguntas. Então, a gente já falou nas possíveis causas, a gente já falou no quadro clínico e agora vamos dar uma pincelada no tratamento, né? E algumas perguntas a gente pode se fazer. Existe medicamento seguro? Os medicamentos fazem mal ao feto, ou seja, quando a mulher está grávida, se ela estiver deprimida, e ela tomar um antidepressivo, vai causar uma má formação na criança? Se tomados durante a amamentação fazem mal ao bebê, é imprescindível o uso de medicação? A psicoterapia ajuda? Há risco do suicídio se não tratada? E é igual a uma psicose puerperal? Então, eu vou começar pelo último. Psicose puerperal é um quadro totalmente diferente de depressão, né? Ainda bem que é raro, Cristina depois pode até falar um pouco, e a Silvia,
mas é um quadro totalmente diferente, é um quadro de uma agressão, é outra coisa. Então, uma pessoa que está triste ou deprimida não tem nada a ver com psicose puerperal. Risco de suicídio se não tratado, claro que há, como há o risco, tem vários trabalhos que correlacionam nível de depressão, tempo de depressão, com o aumento do risco de suicídio. Isso vale não só para depressão pós-parto, mas para outros tipos de depressão também, né? Psicoterapia ajuda? Claro que psicoterapia ajuda. Hoje em dia, o tratamento psicoterápico, seja em qualquer linha for, é um tratamento complementar e adjuvante para o tratamento químico. Eles andam juntos, não se admite mais hoje você dar um remédio pura e simplesmente para depressão e ou para ansiedade, ou para os dois, uma vez que a gente faz muita associação de medicamentos, às vezes de mais de um medicamento, você às vezes usa 1, 2, 3 medicamentos antidepressivos e mais um ansiolítico. Então tem uma polifarmácia, dependendo do quadro da depressão, que é necessária, senão o paciente não sai do quadro. E a própria eletroconvulsoterapia, que é o antigo eletrochoque, né, que voltou já, que se faz para certos casos e funciona muito bem. Então, hoje em dia, o eletrochoque, o eletroconvulsoterapia, que se chama, os casos mais extremos, é claro que você não vai fazer isso em todo mundo, mas é feito em hospital, uma coisa com anestesia, mas é baseado em evidência que em alguns casos se usa. Mas antes de chegar a isso, você tem que passar pelo diagnóstico, pelo quadro clínico e acertar o remédio de escolha, que é uma das coisas que os psiquiatras dizem que é bem difícil, às vezes, você acertar com o antidepressivo certo. Porque todos os antidepressivos, como todo remédio, têm efeitos colaterais e, às vezes, você não tem uma resposta como você gostaria de ter. E aí você dá o antidepressivo X, a resposta é mais ou menos. Aí você troca, às vezes você associa o X com Z, aí tem uma resposta melhor. Então, realmente uma alquimia, né? Uma alquimia de medicações que você usa, que o psiquiatra usa, que o especialista usa, que faz toda a diferença de você usar, por exemplo, como eu falei, um ansiolítico. O ansiolítico é para ansiedade. E hoje já tem os antidepressivos que são duais, porque eles agem lá em cima no cérebro como inibidores de recaptação de serotonina e na parte da ansiedade também. Então, a psicoterapia, não só a psicoterapia, gente, mas mudança de hábitos de vida. Na minha opinião, a coisa mais difícil, o desafio da medicina hoje, não é nem na cura de doenças. Porque eu acho que a gente já sabe. Primeiro, eu acho que a medicina não cura quase nada. A medicina cura cirurgia. Então, você está com apêndice, você tira. Você está com cálculo renal, você tira. Está com amidalite, você faz uma operação de amígdala. Eu acho que a medicina cura certas patologias cirúrgicas. A medicina, quando bem feita, quando bem aplicada, quando com condições para quem os faz, ela controla muito bem. Então, você tem um bom controle de um diabetes, você tem um bom controle de uma depressão, você tem um bom controle de uma hipertensão, e você tem toda uma medicina preventiva, na qual eu acredito que você não pode prevenir todas as doenças, mas você pode minorar, retardar e até prevenir o aparecimento de algumas doenças, mas você não cura, né? Mas, como eu estava falando, o que eu acho mais difícil hoje na medicina não é a cura, nem as descobertas, ou andam juntos, ou é tão importante quanto, é essa questão de mudança de estilo de vida. Então, a gente atende em qualquer especialidade, não é só clínica, não é só endocrinologia, não é só psiquiatria, é tudo. Aí você vê um paciente, a primeira coisa que o médico vai dizer o senhor precisa emagrecer, o senhor precisa deixar de fumar, o senhor precisa fazer exercício. Tá. Quem não sabe disso? Quero saber quem não sabe que isso faz bem à saúde. Agora, entre você conseguir passar para o seu paciente e ele conseguir deixar de fumar, beber moderadamente, emagrecer e fazer exercícios com regularidade, existe uma diferença enorme. E aí é que eu acho que entram as grandes políticas públicas de saúde e é onde entra a educação em saúde. E isso, eu estava hoje numa reunião com a questão de jogos, né?
jogo vicia, né? Você Candy Crush, não sei o que, eu não sei, mas tem aquele joguinho que no aplicativo você vai. Se você fizer um jogo, a gente viu um edital agora, que nem a verba é irrisória, não dá nem para você começar a tela. Se você conseguir fazer um aplicativo, pelo menos para disseminar com bons hábitos, a pessoa de tanto ver aquilo vai viciar e vai automatizar. Quer dizer, devem ter equipes, eu não sou pedagoga, nem sou expert em mídia digital, mas eu sei que na minha prática, a coisa mais difícil que eu encontro é você fazer com que o paciente tenha uma adesão ao tratamento. E a adesão ao tratamento, não só de depressão, como a de qualquer processo e projeto terapêutico, passa por mudança de hábitos, gente. Passa por vida saudável. Vida saudável depende de poder socioeconômico, claro. Você mora, por exemplo, em uma grande metrópole, São Paulo, com aquele... Como é uma cidade que tem um alto índice de poluição? Guarujá, não, sei lá, de muita poluição. Cubatão. Cubatão, você não tem nem como ter uma qualidade de vida boa respirando aquele ar de Cubatão. Então, você vai ter... Não tem estresse. No Rio de Janeiro, onde a gente vê tiroteio a cada hora. Então, não tem estresse no Rio de Janeiro. Você anda assim, olhando assim. Aí olha um celular, você anda assim. Olha, uma vez eu vou contar. Eu estava na praia. Eu estava assim, sentada, não era nem um dia de muita praia. Aí chegou um rapaz e veio me perguntar as horas. Eu saí correndo. Vim perguntar as horas. Foi reflexo. Então tem coisas assim que é surreal você dizer assim... Faça exercício, às vezes a pessoa não tem nenhum tênis. Tem tempo para fazer exercício, a mulher acorda 4 horas da manhã para pegar um ônibus, chegar no trabalho no trem às 8. Então, gente, Para você fazer o exercício, você teria que mudar toda uma rotina de vida, que às vezes não é possível. Né? Agora, eu também aqui não estou fazendo apologia à desgraça, não. Pelo contrário, eu sou a pessoa mais otimista do mundo. Mas, assim, a gente tem que adaptar as coisas e, principalmente, tentar fazer com que nós médicos, nós profissionais de saúde, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, tenhamos condições de ofertar uma maneira para essas pessoas aderirem ao que a gente diz, porque senão a gente passa como mentiroso. Eu já fui no médico, sinceramente, que ele estava fumando no consultório. E aí? Eu já fui em cardiologista, porque por acaso eu sou hipertensa, na minha gravidez eu tive parto prematuro, que eu já fui mãe já com mais idade, e a minha filha nasceu prematura, então eu fiquei hipertensa. Eu já fui no cardiologista que ele tinha mais de 100 quilos. Então, não tenho preconceito contra a gordura, não. Embora acho que gordura, gordura faz mal à saúde. Mas, resumindo aqui, eu estou dizendo que é mister, usando aquelas palavras bonitas, né? Que a gente se conscientize o mínimo e que arranje uma coisa, não sei como, está lançada a pergunta, multidisciplinar, multiprofissional, multissaber, para nós de saúde conseguirmos que nossos pacientes façam o que a gente e o mundo todo diz, que é um pouco de mudança de estilo de vida, né? Aí, imprescindível, eu falei isso porque psicoterapia ajuda muito. Muito, muito, se for bem feito, como tudo na vida, né? Eu costumo dizer para meus alunos que médico é igual a manicure, igual a caixa de supermercado. Porque você está no supermercado, aí você vai, assim, você vê uma, outra. Ou vai num salão e tem uma manicure. Tem uma que você fica fazendo a unha, ela fica assim, faz um bife, faz outro, parará. Eu não vou mais nessa, eu vou escolher outra. Então, se você não tem uma empatia com o médico, com a enfermeira, com o agente de saúde, mude. Uma vez uma aluna perguntou aqui, porque eu trato muito de mulheres, ela perguntou, aí as mulheres na menopausa, elas são pessoas mais idosas, óbvio, reclamam, falam muito, a gente tem que escutar. Aí a menina que é ginecologista perguntou, ai doutora, como é que a senhora tem tanta paciência com gente? Olha, na hora veio uma resposta assim automática. Eu falei, minha filha, se eu não tivesse paciência com gente, eu estava no zoológico, trabalhando no zoológico, entendeu? Ela ainda ficou pau da vida comigo, depois ela teve que me pedir desculpa, entendeu? E como aquilo teve um impacto nela. Porque eu não sei, se você é psicólogo, como é que você não pode ter paciência com gente? Se eu sou médica, aí eu cheguei e falei para ela, olha só, você até medicina é uma carreira que tem 1000 opções. Você pode até nunca ver um paciente. Você pode trabalhar, por exemplo, no laboratório, em anatomia patológica,
ou imagem, você não tem a responsabilidade com o paciente. Não vai ter uma relação Não direta. vai ter uma relação direta. Mas se você vai ter qualquer profissão, seja ela qualquer manicure, médico, caixa, ou você sabe, ou gosta o mínimo possível de lidar com pessoas, ou então você mude de profissão. Porque senão a coisa não vai dar certo. E é por isso que existe. Então, pronto. Então, terminando, medicamentos seguros existem sim, são os inibidores de recaptação de serotonina, tem vários. Os medicamentos fazem mal ao feto, tem uns que já são usados com muita segurança durante o parto e principalmente durante o parto, não, durante a gestação e na amamentação. Alguns deles, você faz até uma técnica, você despreza o primeiro leite da mamada o resto você, por exemplo, o bebê está amamentando. O primeiro você tira, que é o primeiro que vai sair mais contaminado pelo aquele antidepressivo. E o outro você já pode dar ao bebê. Porque alguns têm uma ação de ou o bebê ficar muito ansioso ou ficar muito sonolento. Mas um bom psiquiatra, um bom profissional, com certeza, ou um clínico vai saber fazer isso. O próximo, acho que terminou, né? Próximo, por favor. Concluindo, o reconhecimento dos fatores de risco para depressão e prevenção precoce, associada a equipes multidisciplinares, ajudam na produção e do desfecho dos sintomas. Desfecho melhor. É isso mesmo aí. E aí eu coloquei esse slide de crianças, porque eu acho que toda prevenção, tudo que se faz é com base na infância. Se a gente procurar ensinar e passar isso desde cedo, e como aqui o hospital também é da criança, né, eu quis fazer até uma homenagem ao Hospital da Criança, embora eu trabalhe na área da mulher com muito orgulho. Então, eu queria agradecer e agora abrir para vocês perguntarem, né? Era isso que eu queria conversar. Enquanto o pessoal vai elaborar as perguntas por chat, doutora Elisângela, eu queria colocar uma questão para eles, né? Assim, eles podem estar numa cidade onde não tem acesso a um especialista, um psiquiatra, assim, mas eles vão ter acesso a uma teleconsultoria. Né? Assim, vamos dizer que eles peguem a escala Becker lá e façam e mesmo estão observando no dia a dia o médico de saúde da família comunidade com sua equipe que aquela mãe ali está desenvolvendo uma depressão pós-parto. Assim, uma conduta interessante não seria fazer uma teleconsultoria, então, com o especialista, o psiquiatra e o psicólogo e mandar esses dados todos que eles escolheram? Com certeza. Eu acho que funcionaria bem. Poderia ser uma opção, até porque, por exemplo, a escala Beck é uma escala que ela avalia a depressão até uma semana antes do momento que a pessoa está respondendo. Ela não tem assim, um alcance um mês atrás, há 2 anos, não, uma semana antes. Então, se você, no caso da depressão pós-parto, para você caracterizar o quadro de depressão, tem que ser um quadro que vai surgir um pouco depois e mais duradouro. Né? Então, se você fizer na suspeita da depressão, ou se a mulher já procura na expectativa de saber o que ela tem, porque eu estou triste, eu não estou bem, pode ser só um quadro, como o Elisângela falou, de tristeza, ou pode ser um quadro insidioso, pode ser o princípio de uma depressão pós-parto. Como é que eu vou saber? Acompanhando com a escala semanalmente, você vai conseguir identificar um quadro, né, mais consistente, uma possível depressão pós-parto. Vai te dar mais condições de você, de fato, poder dar o diagnóstico. Então, a escala Beck, ela funciona quase que não é um exame médico complementar, mas na área da psicologia, por exemplo, ou da neuropsicologia, é um instrumento de diagnóstico complementar também. Ele ajuda, auxilia no... Definição de diagnóstico. Sim, a identificar um quadro mais, de fato, caracterizar um quadro de depressão. Aí eu pergunto ao pessoal aí da Universidade Estadual do Amazonas, de Juruá, o pessoal de Benjamin Constante, de Borba, vocês estão ouvindo bem? Tem alguma dúvida? A gente está aqui com 2 psicólogas e a doutora Elisângela. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa?
Essa questão da amamentação foi muito interessante, eu não conhecia essa. Sobre isso eu queria dar uma informação para todos, que existe um manual que está no site do Ministério da Saúde, que é uma lista de medicamentos que são compatíveis com a amamentação. Então, na dúvida se aquele medicamento vai fazer uma interação e que seja prejudicial à continuidade da amamentação, é só consultá-lo, porque ele vem inclusive com nível de risco. Ou, no sentido de que aquele medicamento que realmente vai fazer uma interferência na saúde do bebê, ele vem com a sinalização de que ele seria contraindicado a ser utilizado durante a amamentação, e o médico tem que fazer uma avaliação do risco-benefício do uso dessa medicação. E às vezes, enfim, se ele avaliar que é absolutamente necessário o uso dessa medicação por essa mulher, infelizmente a amamentação deveria ser suspensa. Mas a grande maioria dos medicamentos são compatíveis com a amamentação. Então, eu recomendo, é só acessar o site do Ministério, e lá existe, ou pode ser até o site da nossa Rede Brasileira de Bancos de Leite, porque esse manual também está disponível como uma referência para consulta dos profissionais de saúde quanto a compatibilidade do uso desses medicamentos. Os psicotrópicos também estão ali listados, não só os psicotrópicos, toda a família de medicamentos disponíveis, e ali está contendo essas orientações se o medicamento é contraindicado a fazer uso dele durante a amamentação ou não. Então, acho que é importante a gente ter assim, o conhecimento de que existe esse manual e que a gente pode consultá-lo a qualquer momento, né? Um outro comentário que eu acho importante fazer, assim, sobretudo nas regiões, e aqui no Rio de Janeiro a gente também tem a atuação dos agentes de saúde, como esse olhar remoto para a equipe de saúde de referência, porque vocês terem contato mais próximo com a família, com essa mulher dentro do seu ambiente domiciliar, no sentido de identificar os fatores que podem contribuir com o desencadeamento dessa depressão pós-parto, né? Então, a doutora Lisanca falou muito bem sobre a questão das condições de saúde, da qualidade de vida das nossas puérperas, né, a seguir do momento do parto. Então, a gente também ter em vista esse olhar sensível para a gente não perder a oportunidade de identificar algum agravamento da saúde dessa mulher. A depressão pós-parto, na minha opinião, e eu compartilho com vocês, assim, não coloca em risco só a saúde da mulher, mas coloca em risco a saúde do bebê também. Muitas vezes elas se recusam ao cuidado do bebê, e aí a família tem que, de fato, se constituir com uma forte rede de apoio à dia de mulher-bebê, no sentido dela sair desse quadro e ela poder construir os vínculos com esse bebê de maneira mais efetiva e afetiva, né? Então, essa preocupação de a gente ter um olhar atento, de fazer a identificação correta disso, e ao mesmo tempo também ter a sensibilidade de não medicar um estado que a gente às vezes apelida de baby blue, que é passageiro, que ele não vai se constituir como uma etiologia ali instalada nessa mulher, e já entrar com a medicação. Então, a gente saber dosar o tempo de espera e de apoio a essa mulher para efetivamente se fazer um diagnóstico correto, né, do que ela está apresentando naquele momento. Se essa tristeza passageira para uma alteração de uma mudança de vida é muito grande, às vezes ela repete uma história de cuidado. Muitas vezes isso é comum, né, Cristina? Essa mulher repete com o seu bebê a história de cuidado que ela teve enquanto bebê, e de a gente identificar se isso não é uma repetição de história familiar e que é passageira, não é efetivamente um quadro de recorrência de depressão, da doença depressão na família, mas ela está atualizando
um cuidado que ela recebeu enquanto bebê. Isso muitas vezes acontece, a gente trabalha, faz a intervenção precoce em termos de orientação psicoterápica, ou através até mesmo da própria equipe da família, de fazer uma intervenção naquela dinâmica familiar, naquela forma das pessoas se relacionarem naquele núcleo familiar, e isso ter uma resolutividade espontânea. Então sempre está atento que efetivamente é um quadro de tristeza e que efetivamente é um quadro de depressão pós-parto, no sentido de salvaguardar essa díade, né, e o núcleo familiar como um todo. Nos meus comentários. Falou que a importância da equipe multidisciplinar, né, dessa escuta vir de vários profissionais, não só do médico, como do psicólogo, do profissional que é capaz de identificar melhor o que está se sucedendo, o que está acontecendo com aquela mulher. Tem uma pergunta então de Juruá, lá na UEA lá de Juruá. Até quanto tempo posso considerar depressão pós-parto? Somente no puerpério? Depressão pós-parto é no puerpério, né? É aquilo que a gente falou, umas 3 ou 4 semanas a gente espera, se a coisa se agravar mais. Aí é o que você falou, se vocês não tiverem uma rede especializada, uma telemedicina pode, né? A partir assim, acho que você até uns 15 dias você pode caracterizar um quadro mais de tristeza. Tristeza. E após isso já é importante estar atento. Então aí sim começar a ter um olhar diferenciado e começar a usar de mecanismos outros para efetivar esse diagnóstico, para esclarecer o quadro. Há uma certa preocupação já a partir dos 15 dias depois, já é mais preocupante. Né? Eu queria só fazer mais um comentário rápido. Assim, me parece que esse caso da doença depressão pós-parto é um binômio especialista e médico clínico na ponta. Então, assim, ele provavelmente, esse médico que está perto dessa mulher, vai precisar de um apoio do especialista para tomar uma decisão qualificada. E se vocês não tiverem acesso a esses especialistas aí no estado do Amazonas, é importante requerer da rede de atenção esse tipo de especialista, né? Como eu sempre digo, o telesaúde não vai substituir o profissional médico, vai ajudar vocês a tomar a melhor decisão da ponta. Não havendo esse especialista à disposição para teleconsultoria, uma situação é pedir ao seu gestor para que solicite mais especialistas para que vocês possam tomar uma decisão correta, embasada aí na ponta. Com certeza. Com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal? Somos só mulheres falando problemas de mulheres. São muitos, né? Várias fases. Era bom apresentar também a Silvia e a Cristina, né? É verdade, a Silvia foi apresentada por metade, nossa psicóloga aqui, da equipe de telesaúde. E a Cristina? Cristina Wig. Pode falar. Sim, eu sou professora na Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, lá no Instituto de Psicologia, também coordeno o setor de neuropsicologia e estamos com uma proposta aí num projeto de doutorado, de trabalhar mesmo com a questão da depressão, não exatamente no puerpério, mas a depressão relacionada ao climatério, que é uma outra questão também importante para se discutir e que também requer uma atenção especial aí das equipes de saúde pública, né? Você quer falar um pouquinho sobre sua experiência também? Dentro do cuidado mãe-bebê, especificamente no período de amamentação, às vezes eu me remeto a esses casos de que às vezes a mulher ela repete um cuidado que ela própria viveu. Então, muitas vezes a gente vê um início de desestruturação familiar nesse período, um início de uma certa atitude de negligência, não porque ela quer, mas porque ela está iniciando a desencadear, está começando a desencadear o quadro de depressão pós-parto. Então, e como a doutora Lisanca falou, muitas vezes essas queixas e esse olhar mais insensível, tanto dos profissionais de saúde como da família, como uma queixa que não é valorizada.
E a subnotificação dessa depressão pós-parto muitas vezes acontece, né? Porque ela não é efetivamente tratada. Só às vezes um quadro mais grave, quando se instala, é que a família se mobiliza para essa questão do tratamento da depressão. Então, o que eu acredito, penso que hoje nós estamos tendo a oportunidade de sensibilizar o nosso olhar e nossa escuta em relação ao sofrimento dessas mulheres nesse período do puerpério. E que nós estejamos atentos, porque a intervenção precoce, de fato, é o melhor caminho para o restabelecimento do equilíbrio dessas relações familiares, da relação mãe-bebê, da formação de vínculo dessa mulher com esse bebê, que muitas vezes, por conta de um não diagnóstico da doença, se compromete por um período mais prolongado ou se compromete definitivamente mesmo, quando você não consegue resgatar a formação desses vínculos, né? Então, de fato, a gente está atento a esses processos nessa fase de vida da mulher, né? Eu acho que para a mulher, assim, né, considerando toda a fala da Lisandra, que está vivendo o período do puerpério, é importante, ela tem essa dúvida, inclusive a prevalência não é baixa, né? Muitas mulheres passam por um quadro de tristeza, em função até de todas as alterações hormonais e de toda a mudança também na vida, na rotina diária dela, ou seja, é uma questão biopsicossocial. Multifatorial. E tem vários determinantes também, vários fatores que podem estar determinando aquilo. Eu acho que é importante para a mulher ela estar atenta ao quão que ela está desconfortável diante daquela situação e o quanto que até onde você pode considerar normal ou não, né? Ou seja, como foi pontuado, acho que essa questão é muito importante, que você esteja atento ao fator tempo. Quanto tempo vai durar esse desconforto, essa tristeza, né, essa questão que está de certa forma mudando um pouco a minha rotina, e tentar buscar ajuda se você sente que já passou aí de uns 2 semanas, 15 dias, você continua sofrendo por todos esses sentimentos que você está vivenciando nesse momento, até que você deve buscar de alguma forma ajuda, né? E é importante você ouvir para um profissional, um médico, um psicólogo, um profissional que possa, os dois de preferência, te orientar em relação a isso, você determinar o quanto que isso pode ser normal, até onde vai isso, já que os fatores são tantos. E é importante também, se você ficar atento, se você já passou por depressão antes, se você já teve um quadro de depressão, né? Ou se você já teve um filho e teve depressão durante após o nascimento da criança. História familiar. Então, acho que são sinais, são alguns elementos que você precisa tentar para isso, até o momento de você diagnosticar e tratar, porque se você não tratar, pode se tornar um problema crônico. Né? E aí você pode amanhã, no mínimo, você pode sofrer de um quadro de isquemia, que também é um quadro ruim, né? Que também afeta a qualidade de vida, afeta a tua capacidade, a sua produtividade, o seu dia a dia, a sua rotina, que é esse mau humor crônico. Né? Você também precisa estar atento, porque se não for tratado a tempo, isso também pode se representar um problema a longo prazo. Não necessariamente uma depressão, mas uma distimia. Bom, eu queria então agradecer a presença da Cristiane, da doutora Lisandra. Cristina. Desculpa, Cristina. E assim, agradecer também a presença de todos vocês, os pontos aqui que a gente está vendo, Benjamin Constant, Borba, Iranduba, né? Agradecer também a pergunta do pessoal da UEA de Juruá, tá? Nós colocamos as lâminas. Vocês não tiveram acesso? E nós estaremos disponibilizando para a UEA de Manaus, ela vai distribuir para vocês os 2 documentos que foram citados, além das apresentações, que são a escala Beck, né?
E tem um documento também que a doutora Elisanca forneceu que fala sobre a depressão pós-parto, alguns aspectos importantes aí para vocês levarem em conta. Além da apresentação, né, doutora? Está disponibilizada Claro, para óbvio, eles, claro. né? Ok? Então ficamos 1h30, 1h31 minutos conversando, trocando. Muito obrigada, Silvia, também, por estar com a gente, que eu acho que a colaboração foi muito importante. E até o próximo mês. A doutora Elisanca vai estar em outro momento com a gente também, falando, né? Prazer, obrigada. Que bom estar com vocês também, né? Só